O poder das palavras dentro de casa. Hoje eu quero começar com uma pergunta. Que tipo de ambiente as suas palavras estão construindo dentro da sua casa? Um ambiente de paz ou um ambiente de medo? De encorajamento ou de crítica? De vida ou de desgaste? Porque existe uma verdade bíblica muito séria. Palavras constroem, mas também destroem. E dentro de casa, elas têm ainda mais poder. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode transformar o ambiente da sua casa. O poder da língua. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha o peso desse versículo. A Bíblia não diz que as palavras têm pouca influência. Ela diz: vida e morte estão no poder da língua. Isso significa que aquilo que falamos tem poder para levantar ou para ferir, fortalecer ou enfraquecer, aproximar ou afastar. Em Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: assim também a língua é pequeno órgão, mas se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva? Ora, a língua é fogo. Tiago compara a língua a uma pequena faísca, pequena, mas capaz de incendiar tudo. E dentro de uma casa, quantas vezes uma palavra dita sem cuidado gera feridas profundas? E muitas famílias não foram destruídas por grandes tragédias, mas por pequenas palavras repetidas diariamente. E eu vejo muito isso claramente nas mentorias que eu realizo, porque muitas vezes a paralisia de uma pessoa não é física, mas ela foi gerada por palavras de desencorajamento, palavras de destruição, palavras que foram lançadas e ficam gravadas no coração. Uma vez eu atendi uma moça que me contou algo que eu fiquei chocada. Ela disse que ouviu da própria mãe. E você acha que consegue mudar? Você acha que vai conseguir chegar até ali? Você não consegue. E aquelas palavras travaram aquela vida, criaram limites invisíveis, construíram uma prisão emocional. Porque palavras, quando repetidas, muitas vezes viram crenças. Mas, graças a Deus, existem palavras que ferem, mas também existem palavras que curam. E durante a nossa mentoria, eu mostrei para ela que ela era capaz. Sim, ela conseguiria chegar no seu objetivo. E mudamos juntas essa direção. Trabalhamos uma nova visão. E essa semana eu vi uma publicação dela, contando que conquistou uma certificação e que está crescendo e se desenvolvendo na empresa, exatamente aonde ela queria chegar. E aquilo encheu meu coração de alegria, porque me lembrou de uma verdade poderosa. Sim, a palavra tem poder. Ela tanto constrói quanto destrói. Ela tanto aprisiona quanto liberta. Por isso, precisamos vigiar aquilo que falamos, principalmente dentro da nossa casa. E quantos filhos crescem ouvindo frases como: você não consegue, você só dá trabalho, você nunca fez nada certo. E essas palavras vão construindo marcas, porque filhos acreditam no que ouvem repetidamente. Eles estão sendo formados e são formados pelas palavras dos pais. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação. Deus nos chama para falar e edificar, para fortalecer, para afirmar identidade. Seu filho precisa ouvir correção, mas também precisa ouvir quem ele é em Deus. Sim, ele é capaz.
E isso também vale para o casamento. Quantos lares estão sendo enfraquecidos por ironias, sarcasmos, críticas constantes, palavras ásperas? Em Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Uma casa não é destruída apenas por grandes brigas. Às vezes, ela vai sendo desgastada por palavras pequenas ditas todos os dias. A forma como você fala revela o ambiente que você está construindo. Veja o exemplo de Jesus. Jesus tinha apenas palavras que transformavam. Quando todos acusavam, ele restaurava. Quando todos condenavam, ele trazia esperança. Quando todos feriam, ele curava. Em João capítulo 6, versículo 63 diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Jesus liberava vida e o nosso lar precisa refletir isso. Imagine uma folha de papel. Agora, amasse essa folha. Depois, tente desamassá-la. Ela pode até abrir novamente, mas as marcas permanecem. E assim são muitas palavras. O pedido de perdão é necessário, mas as marcas exigem cura. Por isso, precisamos vigiar o que falamos. Em Lucas capítulo 6, versículo 45 diz: a boca fala do que está cheio o coração. Se nossas palavras são duras, talvez Deus esteja nos mostrando que o coração precisa ser tratado. Como você fala na sua casa? Quais palavras que você usa? Como você fala com seu cônjuge, com seus filhos? Seu lar tem sido marcado por encorajamento ou por críticas? Suas palavras têm gerado vida? Talvez hoje Deus esteja te chamando a reconstruir ambientes através da palavra. Dá tempo de pedir perdão, de abençoar mais, de declarar vida, elogiar, encorajar, de falar com graça. O milagre que sua casa precise talvez comece com aquilo que sai da sua boca. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com sua família e comente aqui o que você achou da mensagem. Até a próxima!